Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma aula sobre pH e pOH. Então a primeira coisa que a gente vai entender é o que significa cada um desses nomes, tá? Então quando a gente fala sobre pH, a gente está medindo o potencial hidrogeniônico de uma solução, ou seja, a gente está trabalhando com a concentração de íons H+, tá? O pH, o potencial hidrogeniônico, leva em consideração a concentração de íons H+, que a sua solução ou que a sua substância apresenta. Já quando a gente está trabalhando com o pOH, a gente fala do potencial hidroxiliônico. O potencial hidroxiliônico está levando em consideração a concentração de OH- da sua solução. Tá? Geralmente as pessoas costumam associar pH a ácidos e pOH a bases. Pessoal, não é a melhor forma de associação, ok? Para qualquer tipo de substância eu consigo calcular o pH e para qualquer tipo de substância eu consigo calcular o pOH. A gente vai entender que se for um ácido eu consigo fazer o cálculo do pH de forma direta, mas não significa que eu não consiga fazer o cálculo do pOH para um ácido. Assim como, se eu tenho uma base, eu consigo fazer o cálculo do pOH de forma direta, mas isso não significa que eu não consiga calcular o pH para uma base, ok? Então, eu consigo calcular pH e pOH para ácidos e para bases e para qualquer outra substância que eu precisar, tranquilo? Então, a gente vai começar o nosso raciocínio a partir do equilíbrio da água. O que a gente entende? A água, ela passa por um equilíbrio de ionização. A gente conhece esse equilíbrio como o equilíbrio de autoionização da água. O que seria isso? A água, ela se autoioniza, ela libera íons H+, e OH- que existem dentro dela. Então, se a gente tem um equilíbrio, a gente consegue estabelecer, a gente consegue montar um cálculo de constante para esse equilíbrio. A gente sabe que a constante relacionada a íons é a constante de ionização. Se você ficou com dúvida nessa parte, volta um pouquinho no canal, vai ter um vídeo específico sobre equilíbrio de ionização, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Mas, fato é que a constante de ionização, assim como qualquer outra constante, a gente calcula fazendo a concentração de todo mundo que está no produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração de todo mundo que está no reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, o que eu teria aqui? Eu teria a concentração de H+, coeficiente estequiométrico é 1, né? Então, não está representado, vezes a concentração de OH-, que também tem o coeficiente estequiométrico 1, por isso que eu não escrevi aqui, dividido pela concentração do reagente, que é a água. Só que a gente precisa de pensar em algumas coisas. Quando a gente trabalha com cálculo de constante, a gente sabe que a regra é que substâncias no estado líquido e no estado sólido não entram no cálculo da constante. Por quê? Porque elas apresentam um valor de concentração praticamente constante durante o processo. Então, essa água que está líquida aqui, olha, a gente não vai usar no cálculo da constante, ok? Então, a melhor forma de escrever essa constante, ela ficaria, então, como sendo a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido por 1, né? Porque esse valor aqui, ó, é próximo a 1. Dividido por 1, não precisa nem de eu escrever esse 1 aqui. Então, eu chego, né, em uma expressão para cálculo de constante de ionização como sendo concentração de H+, vezes concentração de OH-. Quando eu chego nessa relação aqui, eu consigo substituir. No caso da água, ao invés da gente chamar essa relação de KI, de constante de ionização, a gente vai chamar de KW, ok? Então, a constante da água a gente chama de KW. É igual à concentração de H+ da solução vezes a concentração de OH-.
Esse valor do Kw, gente, ele só pode ser alterado se você mudar a temperatura do sistema. A temperatura é a única capaz de alterar esse valor de Kw. A gente tem vários valores para esse Kw aqui, que foram estabelecidos em diferentes temperaturas. Então, levando em consideração, né, a temperatura normal, a temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius, a gente tem que esse Kw, ele vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, a gente pode chegar numa expressão final que eu considero que a concentração de H+ de uma solução vezes a concentração de OH- da solução é igual a 10 elevado a menos 14. Ah, posso escrever 1 vezes 10? Pode, mas se você quiser escrever só 10 elevado a menos 14, ok. Então, essa aqui é a nossa expressão final que vai nortear os nossos estudos, o nosso entendimento sobre o pH e o pOH. O que a gente vai pensar sobre isso aqui, gente? Como que eu vou classificar a minha solução com base nessa relação? Então, a partir dessa relação aqui, olha, a gente vai entender que existem vários tipos de solução. Eu classifico a minha solução como sendo uma solução neutra quando a parte ácida da solução, que é o H+, tem a mesma concentração da parte básica, que é o OH-. Então, a solução é neutra quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Ok. Ah, mas o que você está querendo dizer? H+ vezes a OH- não está dando 10 elevado a menos 14? Então, vamos pensar, multiplicação de mesma base, eu conservo a base, somos expoentes. Se a minha base aqui é 10, para chegar em 10 elevado a menos 14, quer dizer que eu tinha 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7 igual a 10 elevado a menos 14, ok? Conservei a base, somei os expoentes. Então, a minha solução é neutra quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH- e as duas são iguais a 10 elevado a menos 7. Tranquilo? Agora, eu classifico a minha solução aqui como sendo uma solução ácida. Quando? Quando a parte ácida dessa solução, que é representado pelo H+, é maior do que a parte básica. Então, a minha concentração de H+ aqui tem que ser maior do que a concentração de OH-, porque daí eu estou dizendo que eu tenho mais parte ácida do que parte básica. E agora, a minha solução é básica quando a minha concentração de parte básica, que é o OH-, é maior do que a concentração de parte ácida, que é o H+. Então, eu teria a concentração de OH- maior do que a concentração de H+. Então, a partir desse raciocínio, a gente já consegue começar a pensar em como que a gente vai entender as nossas soluções agora. Com base nesse raciocínio de concentração, eu consigo dizer se a minha solução é ácida, se a minha solução é básica, se a minha solução é neutra. Mas eu consigo fazer mais coisa? Consigo. Além de determinar se ela é neutra, ácida ou básica, eu consigo também dizer qual é o pH e o pOH da minha solução. Como que eu vou fazer isso? Gente, como eu havia dito, o pH está relacionado à concentração de H+, o pOH está relacionado à concentração de OH-. Aí vem a jogada. A minha solução é ácida, a gente acabou de ver ali que a solução é ácida quando a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. Ou seja, quando a gente tem uma solução neutra, observa aqui, olha, minha solução é neutra, a concentração de H+ e de OH- está valendo 10 a menos 7. Se agora eu quero que a minha solução seja ácida, além da concentração de H+ tem que ser maior do que a de OH-,
a minha concentração de H+, ela tem que ser maior que 1 vezes 10 a menos 7. Por quê? Se ela for igual a 10 a menos 7, tem chance de ser neutra. Se ela for menor que 10 a menos 7, eu estou dizendo que eu tenho mais parte básica. Então, para uma solução ácida, a concentração de H+ é maior do que 1 vezes 10 a menos 7. E para uma solução básica, a gente falou atrás, a concentração de OH-, ela é maior do que a concentração de H+. Ou seja, a minha concentração de H+ aqui agora vai ser menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Para a solução ácida é maior do que 1 vezes 10 a menos 7. Para a solução básica é menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Tudo bem, mas como que a gente vai fazer esse cálculo? Aqui estão as equações. Pessoal, observa que eu estou trabalhando com logaritmo e estou trabalhando com logaritmo. Quando a gente trabalha com logaritmo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a base do meu logaritmo. O pH da minha solução é calculado fazendo menos log da concentração de H+. O pOH eu calculo fazendo menos log da concentração de OH-. Quando eu estou resolvendo o logaritmo e a minha base não aparece, quer dizer que esse logaritmo é um logaritmo de base 10. Então, a nossa base aqui, ó, vai ser sempre 10, tá? A base para a gente trabalhar com pH são sempre logaritmos de base 10, ok? E aí a gente vai conseguir achar os nossos valores de pH. Vamos entender como funciona isso? Vou aplicar aqui, olha. A minha solução ácida, ela tem uma concentração de H+, que é maior que 1 vezes 10 a menos 7. Vamos aplicar aqui o logaritmo em 10 a menos 7, que a gente vai entender o que vai acontecer, ó. Vou ficar aqui, então, que menos log de 10 a menos 7 é igual ao meu pH. Peguei a concentração de H+, só que aqui eu não tenho uma igualdade, eu tenho uma inequação, tá? Como esse logaritmo aqui é negativo, eu vou precisar inverter esse sinal aqui. Então, eu teria um sinal de menor que, tá? A gente vai entender como vai funcionar. Então, eu vou operar, ó, o meu logaritmo está na base 10, e aí eu vou fazer a minha operação. Como que a gente opera com logaritmo, gente? Eu vou fazer, ó, 10 elevado ao pH é igual a 10 a menos 7. Parece um coração, né? Log do amor mesmo. Olha só, então, 10 elevado ao pH é igual a 10 a menos 7. Ah, e o que você vai fazer com esse menos? Esse menos que está aqui, olha, ele passa como expoente. Então, é como se ele multiplicasse esse outro menos que está aqui. Ao invés de ficar menos 7, então vai ficar mais 7. Propriedade de logaritmo. Se eu igualei as bases, eu igualo os meus expoentes. Então, o meu pH aqui é igual a 7. Ah, mas vamos pensar. Eu tinha uma inequação aqui. Se eu tinha uma inequação e esse logaritmo era negativo, então eu tenho que inverter esse sinal. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer, então, que para uma solução ácida, o meu pH, ele tem que ser menor do que 7. Da onde que você tirou esse menor? Eu tirei esse menor da inequação que a gente tem aqui em cima. Eu inverti porque é um logaritmo negativo, então eu inverto o meu sinal da inequação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que toda substância ácida apresenta um pH menor do que 7. Ah, mas como assim? Existe uma escala, gente, que a gente chama de escala de pH. Qualquer substância com pH menor do que 7 é ácida. Qualquer substância com pH igual a 7 é neutra. E qualquer substância com pH maior do que 7 é básica. Gente, o mesmo raciocínio a gente vai aplicar aqui, olha. Se eu desenvolver a mesma conta que eu desenvolvi aqui para esse canto, eu vou chegar num pH igual a 7.
Só que eu vou pensar, o meu logaritmo não é negativo? Se aqui eu estou dizendo que para uma solução básica, a concentração de H+ tem que ser menor do que 10 a menos 7, quer dizer que o pH de uma solução básica é maior do que 7. Ok? E o que mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o somatório entre pH de uma substância e pOH de uma substância a 25 graus Celsius tem que ser igual a 14. Por quê? Porque log de 10 a menos 14 é 14. Log de 10 a menos 7 é 7. 7 mais 7 dá 14. Então, eu posso afirmar que se eu somar o pH de uma substância com o pOH dessa substância, eu vou chegar em 14. Ah, mas eu ainda não entendi como que eu vou aplicar isso. Gente, presta atenção. Vamos dar foco nas equações, hein? A gente vai trabalhar com o logaritmo, tanto no pH quanto no pOH. Eu fiz aqui a demonstração para vocês do porquê que uma substância é ácida quando o pH é menor que 7, uma substância é básica quando o pH é maior que 7. Agora, vamos aplicar esse conceito aqui em um exemplo. Então, eu vou pegar aqui o meu exemplo. Acabei de pegar qual é o meu exemplo. Então, vamos lá para o exemplo. Tá assim, ó. Primeiro, qual o pH de uma solução de HCl de concentração 0,1 mol por litro? Gente, vamos lá. Primeira coisa que você vai pensar, HCl. HCl, quando ioniza, ele libera H+ e Cl-. Ok. Qual que é a proporção da minha equação? Para cada 1 HCl, eu tenho 1 H+ e 1 Cl-. Então, se a minha concentração de HCl for 0,1, se eu tiver 0,1 mol aqui eu também vou ter que ter 0,1 e aqui eu também vou ter que ter 0,1 mol, ok? Por quê? Porque a minha proporção da equação era de 1 para 1. 1 HCl dá origem a 1 H+, que dá origem a 1 Cl-. Se você não tiver visualizado isso, poderia fazer regra de 3, ó. 1 mol de HCl dá origem a 1 mol de H+. É o que está aqui na equação. Se eu tiver 0,1, que foi o que o exercício me deu, eu vou ter x. X aqui vai ser igual a 0,1 mol por litro. Ok? Então, eu ia chegar no 0,1. Já sei, então, que a minha concentração de H+ é 0,1 mol por litro. Eu quero calcular pH. Como que eu calculo pH? pH é igual a menos log da concentração de H+. Eu tenho concentração de H+ aqui? Tenho. Quanto que ela vale? 0,1. Então, eu vou substituir, ó. Menos log, o meu log está na base 10, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever esse 0,1 aqui na base 10. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então, eu vou escrever 10 a menos 1 aqui, ó. É igual ao pH. Vou aplicar a minha fórmula do amor. Qual fórmula do amor? Presta atenção, hein? 10 elevado ao pH é igual a 10 a menos 1. Então, ó, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 10 elevado ao meu pH é igual a 10 elevado a menos 1. Qual que é a propriedade que a gente sabe? Esse expoente aqui, esse menos vai vir como o expoente do menos 1, né? Como se estivesse multiplicando esse menos 1. Então, menos vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, eu vou ter, ó, igualei as bases, igual os expoentes. Meu pH aqui
é igual a 1. Ah, eu não sei se minha resposta faz sentido. Eu quero que você pense comigo. Se sua resposta faz sentido agora, ó. A gente não está trabalhando com um ácido HCl. O que a gente sabe? Para qualquer solução ácida, o pH tem que ser menor do que 7. 1 é menor do que 7? É. Então, sua resposta está dentro do que poderia aparecer. Ok? Agora vamos para um segundo caso. Eu quero o pH de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. Olha como é que a conversa vai mudar aqui, gente. Vamos pensar em quem é NaOH. NaOH, quando dissocia, libera Na+, cátion sempre primeiro, né? E OH-, isso aqui é uma base, OH-. Eu tenho H+ aqui para poder calcular o pH de forma direta? Não. Mas o que eu tenho? Eu tenho OH-. O pH de forma direta eu não posso calcular, mas eu posso calcular o pOH. Por quê? Porque se eu tenho OH- de forma direta, eu consigo calcular o pOH, eu não consigo calcular o pH aqui de forma direta. Então, primeiro eu vou calcular o pOH dessa substância. O que eu sei? A concentração do NaOH é de 0,01 mol. Aqui eu tenho um NaOH, um Na, um OH-. Minha reação está balanceada na proporção de 1 para 1. Então, se eu tiver 0,01 de NaOH, eu vou ter que ter 0,01 de Na e vou ter que ter 0,01 mol por litro de OH-. A proporção é de 1 para 1, então as concentrações são iguais. Vou substituir, então, na minha equação de pOH. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Aí você me pergunta, Rayandra, o exercício pediu pH, o exercício não pediu pOH. Eu sei, só que eu tenho H+ aqui, eu não tenho H+ aqui, então eu não posso calcular pH. Porque o pH precisa do H+, eu não tenho H+, então eu não posso calcular o pH direto. Eu tenho OH-, então eu vou ter que calcular o pOH. Então, ó, menos log, a concentração aqui, 0,01. 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, ok? Por que eu coloquei na base 10? Porque o meu logaritmo aqui é de base 10. Vai ser igual ao pOH. Vou aplicar a minha fórmula do amor, né? Vou resolver meu logaritmo aqui, ó. 10 elevado ao pOH é igual a 10 elevado a menos 2. Faz seu coraçãozinho aí que é sem chance de erro para isso aqui. Então, ó, 10 elevado ao pOH é igual a 10 elevado a menos 2. O que eu sei desse menos aqui? Ele vai vir multiplicando como expoente, né? Então, menos do log vezes menos 2 vai dar mais 2. Então, aqui é mais 2. Igualei as bases, posso igualar os expoentes. Então, o meu pOH aqui é igual a 2. Ok. Mas foi isso que o exercício pediu? Não, não foi isso. O exercício me perguntou qual era o pH. Então, eu vou voltar na minha relação base. Qual relação base? O pH de uma substância mais o pOH dessa substância tem que dar 14. Então, ó, de acordo com a minha relação base, pH mais pOH é igual a 14. Eu quero achar o pH. Então, o pH vai ser igual a 14 menos o valor do pOH, que eu já achei aqui, que é 2. Meu pH aqui deu 14 menos 2, 12. Faz sentido eu achar um pH 12 para NaOH, para uma base? Faz. Lembra lá da escala que a gente tem de pH? Substâncias básicas devem apresentar um pH maior do que 7. 12 é maior do que 7? Sim, 12 é maior do que 7.
Então, a gente vai ter que ter um pH básico. Eu tenho uma base aqui, achei um pH básico para ela. Ok, está de acordo com o que eu preciso, tá? E agora eu vou apresentar para vocês um outro caso que pode aparecer também, para quando a gente tem uma concentração que não está na base 10. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um 2ão. O que a gente vai fazer? Pessoal, o raciocínio vai ser o mesmo do que a gente está fazendo, tá? A pergunta do exercício é: qual o pH de uma solução de hidróxido de potássio, KOH, a 25 graus Celsius, de concentração 0,02 mol por litro, com o grau de ionização de 100%, ou seja, ele vai se ionizar totalmente. Primeira coisa que a gente vai fazer: hidróxido de potássio, KOH, ioniza liberando K+, e OH-. A pergunta do exercício é com relação ao pH, mas eu consigo calcular de forma direta o pH aqui? Não, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho H+ aqui. Então, se eu não tenho H+, não tem jeito de eu calcular isso aqui de forma direta. Então, eu vou precisar calcular primeiro o POH para depois eu calcular o pH, ok? Então, ó, eu vou calcular o meu POH aqui. O que eu sei? A concentração de hidróxido de potássio é de 0,02 mol por litro. Mol por litro. A proporção dessa equação é de 1 para 1 para 1. Então, 0,02 para esse, 0,02 aqui e 0,02 mol por litro aqui também. Ah, sempre vai ser de 1 para 1? Não, e é muito importante você escrever sua equação de dissociação exatamente para não acontecer isso, tá? Porque pode ser que a proporção seja de 1 para 2, e aí você tem que multiplicar essa concentração aqui por 2, tá bom? Fica ligado nisso aí. Então, eu já tenho minha concentração de OH-, ó que massa, vou substituir aqui então, ó, menos log da concentração de OH-, 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2. É igual ao meu POH. Agora a gente tem um problema, porque esse log aqui está na base 10. Eu não consigo colocar esse 2 aqui na base 10. Nada, ninguém elevado na base 10 elevado a alguém vai chegar em 2. É para isso que o exercício te deu essa informação aqui, olha. Log de 2 igual a 0,3. Por quê? Se eu resolver isso aqui, ó, a minha base é 10. 10 elevado a 0,3 vai ser igual a 2. Olha só, 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Ah, para que você fez isso? Para eu substituir aqui, ó. No lugar desse 2 que está aqui, eu vou colocar quem? 10 elevado a 0,3, porque aí eu vou ter todo mundo na base 10, tá? Então, presta muita atenção, se o exercício te der o log de alguém no meio, provavelmente você vai precisar resolver aquele log igual eu fiz aqui separadinho, para depois substituir na sua equação principal. Então, aqui eu vou ter menos log de 10 elevado a 0,3 vezes 10 a menos 2 igual ao meu POH. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 0,3 mais menos 2 vai dar menos 1,7, né? Então, menos log de 10 elevado a menos 1,7 é igual ao POH. A gente está trabalhando na base 10, então esse log aqui também está na base 10. Lança a fórmula do amor que não tem erro. Então, 10 elevado ao POH é igual a 10 elevado a menos 1,7. Então, a gente vai ter que 10 elevado ao POH é igual a 10 elevado a menos 1,7. O que eu sei sobre esse menos aqui? Que ele vai virar expoente desse cara aqui, ó. Então, menos 1 vezes menos 1,7 vai dar mais 1,7. Então, se eu igualei as bases, eu igualo os expoentes. O meu POH aqui é igual a 1,7.
Muito bom. Mas o exercício me pediu o pOH? Não, a pergunta foi qual o pH da minha solução? Vou substituir na minha equação base. pH mais pOH é igual a 14, 25 graus Celsius, né? Então, o meu pH aqui vai ser igual a 14 menos o valor do pOH, que eu acabei de achar que é 1,7. Então, o meu pH aqui vai ser igual a 14 menos 1,7, 12,3. Então, meu pH é de 12,3. Faz sentido eu achar um pH de 12,3 para uma base? Claro que faz. Na escala de pH, a gente sabe que substâncias básicas têm que apresentar um pH maior do que 7. Então, se eu achei 12,3, está dentro do correto. O que não poderia acontecer aqui, gente? Isso aqui é uma base. Aí eu vou lá e acho um pH menor do que 7 aqui. Se eu achasse um pH menor do que 7, minha conta estava certa? De jeito nenhum, tá? Então, prestem atenção para não acabar errando o exercício de bobeira. Vai lá, faz as contas tudo correto e bota lá umas bobeiras, porque exercício de pH e pOH, principalmente se for de múltipla escolha, vai ter na alternativa A o valor do pOH e na alternativa B o valor do pH. Exatamente para testar se tu prestou atenção no que a pergunta está te pedindo. Porque tem muita gente que não presta atenção e para a conta aqui, ó, no meio do caminho. E ainda diz que isso aqui é o valor de pH, que acabou de achar o valor de pH. Quer dizer que essa pessoa não entendeu nada do enunciado, né? Leu o trem pelos cocos e saiu fazendo por mais coco ainda. Então, presta atenção no que vocês estão fazendo na hora de fazer as atividades para não embolar e para não errar a questão de bobeira, ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre pH e pOH. Vimos a relação de cálculo de constante, que é o valor do KW, né? Concentração de H+, vezes OH- vai dar 10 a menos 14. Vimos a classificação das soluções, quem tem concentração de H+ maior, quem tem concentração de OH- maior, quem tem concentração de H+ e OH- igual. Depois a gente viu quais são as equações, né? Tanto para o cálculo do pH, menos log do H+, sempre na base 10, e para o pOH também, menos log da concentração de OH-, também na base 10. E vimos a nossa equação base aqui, que o pH de uma substância mais o pOH dessa substância tem que ser igual a 14, levando em consideração que a gente está trabalhando na temperatura de 25 graus Celsius, ok? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Beijos, valeu, até a próxima.